Olá, amores, bom dia, seja todo muito bem-vindo. Hoje eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, porque nesse mundo hoje anda muito difícil, a gente anda muito ansioso, né? Pessoas andam tendo crise de pânico, mas Jesus vem para aliviar a gente, Jesus vem para nos salvar. E a palavra de hoje que eu vou deixar para vocês está em Romanos, capítulo 8, do versículo 15 aos 17. Então, eu vou deixar aqui para vocês agora. Que nos diz a palavra: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamaste, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, Pai. Esse versículo nos diz que nós não recebemos o Espírito que nos torne novamente escravos medrosos. Não devemos se tornar mais escravos medrosos, porque esse Espírito é do maligno, do Satanás. E ele vem para destruir casamento, famílias inteiras. São demônios que o próprio Paulo se chama de principado e protestantes. Antes de nós conhecer Jesus, nós éramos escravos medrosos. Mas agora não, recebemos o Espírito Santo de Deus e nos torna filhos, entendeu? Agora esse Espírito nosso confirma com o Espírito de Deus. E como podemos ter o Espírito Santo? Como nós podemos ter o Espírito Santo? O único jeito, gente, é a gente aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É renunciar ao passado, às tradições religiosas, suas crenças. Você precisa renunciar ao pecado, renunciar tudo isso para que possamos receber o Espírito Santo. Ao fazermos essa renúncia e entender que Jesus morreu na cruz para te salvar e ressuscitou nesse momento, você estará salvo. Você estará salvo. E você percebe que o Espírito Santo a partir de agora, o Espírito Santo vai começar a te revelar a herança que Jesus tem para você. Aqui mesmo nos diz que se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Gente, então é muito lindo isso, né? Imaginar isso, né? Já imaginou? Gente... Agora imagina vamos fazer uma historinha aqui. Imagina você nasceu, é bebê e você é filho de um rei, de uma rainha. Vocês não imaginam, quando vocês é bebê, vocês não imaginam a grandeza disso tudo. Porque eu já fui lá pra fora e ficava olhando aqueles castelos, aí ficava imaginando, imagina ser filha de um rei desse, de uma rainha. O castelo todo assim tomava conta dos quarteirão, aquele trem lindo, maravilhoso. Gente, a gente pagava para visitar alguns castelos, já fiz limpeza em castelo lá, gente, é muito interessante, sabe? Eu limpava os detalhes, eu ficava, estudando. As pessoas limpavam por limpar, mas eu ficava olhando aqueles pratos uns pratos que os povos têm aqui, antigamente tinha, de louça, aí eles colocavam como quadro, entendeu? Porque lá eles dão muito valor a essas coisas, móveis rústicos. Então, gente, aí eu ficava limpando, nossa, eu ficava mais vibrada do que limpando mesmo, sabe? Com todo detalhe, lógico, fazendo meu serviço bem direitinho, mas imaginando, já pensou ser filha de um rei e de uma rainha? Mas quando você é criança, vocês não têm esse entendimento, aí vocês crescem e é adulto, e aí vocês vão ver a grandeza que é. Vocês vão ver que vocês não são qualquer pessoa. Imagina? Não é mais qualquer pessoa, vocês não são, vocês são herdeiro do rei, da rainha. Assim é Jesus com nós. Nós somos herdeiro. Muito macho, né, gente? Muito.
Então, gente, precisamos crescer espiritualmente, gente. Precisamos deixar de ser crianças imaturas, de deixar de ser bebês imaturos. Entendeu? Deixar de ser bebês espirituais. Então, gente, assim nós vamos poder perceber que tem uma herança que já foi conquistada por Jesus na cruz para nós. Aqui na Bíblia diz que Jesus se fez maldição para que você fosse justo diante de Deus. Agora Deus não te vê mais como uma pessoa pecadora, uma pessoa que merece ir para o inferno. Deus olha você e enxerga Jesus na frente. Ele vai ver o sacrifício que Jesus fez para a tua vida. E por isso que você não precisa ficar escravo do pecado, escravo do diabo, gente, não precisamos. E nem escravo do medo. É isso. Perfeito, né? Mas e agora, quais são as heranças que foram conquistadas por Jesus na cruz para nós? Eu anotei, gente. Eu anotei, porque uma mente brilhante não fica muito... Não sabe? A gente tem que fazer muito a nossa... E aqui eu anotei, ó. A primeira herança que Jesus conquistou lá na cruz para nós foi a comunhão com Deus. Todo mundo nesse planeta pode orar. Todo mundo. E a oração que Deus aceita é a oração que é feita por um filho dele. Essa oração é um privilégio para nós, que temos Jesus no coração. Então assim, já não há mais impedimento. Assim já não vai ter mais impedimento. Vocês que tinham uma barreira do pecado, entendeu? Agora Deus enxerga Jesus na sua vida. E Jesus é o seu advogado. Jesus se torna o seu advogado. E na própria Bíblia nos diz que a todo momento de nossa vida tem o sim e o amém. E Deus deseja nos prosperar, nos abençoar. Então, gente, imagina como é lindo. Agora, sabe quando a gente tem aquela mentalidade de escassez, de miséria? Você nasceu para ser pobre, nasceu para mendigar o pão. Não, gente, agora não, você tem que tomar posse da promessa que diz que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Por isso precisamos conhecer a Bíblia, porque aqui contém todas as promessas de Deus. Aqui contém todas as promessas. Você tem que tomar posse, entendeu? E qual é a outra herança? A segunda herança que Deus prometeu é a paz, a alegria. Cristo fala: eu nos dou a paz, não a paz que o mundo oferece, mas a minha paz, porque a paz do mundo é passageira. Em meio às dificuldades, Jesus tem uma paz, uma alegria que vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Então Jesus nos diz: eu nos dou a paz. Ai, como é lindo, né, gente? Vamos à terceira herança. Qual é a outra terceira? É o poder espiritual. Agora não somos mais escravos medrosos. Temos o poder espiritual. Temos o Espírito Santo de poder, de amor. E ele nos dá força contra o inimigo que nos acusa nossa vida. E você tem autoridade para pisar na serpente, escorpiões. O próprio Cristo nos diz isso. Então, amores, não aceita mais ficar com medo do inimigo. Não aceita mais a ficar com medo do inimigo. Não aceite, tome posse dessa herança. Tome posse. Ore, gente, ore onde vocês estão sendo oprimidos. Ore, gente, ore. Ore que todo mal Deus vai mandar embora. E qual é a outra herança? A quarta herança. Olha pra você ver quanta herança temos. A quarta herança é a santificação.
Agora vocês não precisam mudar tudo sozinho. É o Espírito Santo que vai te encorajar, te consolar, vai te santificar. Ele que vai te libertar dos vícios, das falhas de caráter. É tudo que te aprisiona. Creia que Ele vai te ajudar. Ele vai te moldar. Creia, gente, creia. E por fim, a herança, a vida eterna. E por fim, a outra herança é a vida eterna. Assim que você parte desse mundo, você será salvo imediatamente e vai direto para Jesus. E nenhum mal te acompanhará. Que bênção, né, gente? Que bênção, nenhum mal vai nos acompanhar. Porque assim, né, gente, as pessoas sempre querem Jesus para um emprego novo, para curar uma doença, para passar numa prova. E, gente, nós já temos a vida eterna. Que mais? Nós já ganhamos a vida eterna. Maravilhoso, né, gente, alcançar todos os nossos objetivos aqui na Terra, entender, poder conquistar um bom emprego. Mas, gente, o melhor é que já temos a vida eterna. Mas agora eu vou ler um versículo para vocês, que se você não colocar em prática, nada disso vai adiantar na sua vida. Olha o que diz. Olha o que diz em Lucas 5, 37 e 38. Ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os velhos recipientes de couro se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinhos novos devem ser colocados em recipientes novos. Aqui Jesus compara o Espírito Santo, que é o vinho novo. Naquela época usava muitas vasilhas de couro, sabe? De couro, de animal. E elas ressecavam, né? E o vinho cria bolhas de ar e expandia o trem, sabe? E assim, se o recipiente está seco e velho, ia se arrebentar, né, gente? Ia perder todo o produto, né? E não suportaria. E aqui diz, se você não... E aqui nos diz que se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a promessa não irá se cumprir, gente. É bem claro, a promessa não irá se cumprir, né? Porque agora, gente, o nosso coração e a nossa mente precisa estar renovada com a palavra de Deus. Renovada. Porque senão vocês não vão acreditar, nós não vamos acreditar, entendeu? E sem fé é impossível. Sem fé não tem como a promessa ser cumprida, gente. Sem fé não podemos agradar a Deus e a promessa não pode ser cumprida se a nossa mente não estiver alinhada com Deus, o Senhor. Porque senão Deus quer te dar uma prosperidade e vocês não conseguem, você não vai aceitar. Aí se vocês não tiver com a mente aliada, vocês vão pensar assim, eu não mereço, eu não posso. Deus às vezes quer te dar um ministério e você pensa, pensa de maneira antiga, nossa, o que sou eu? Um filho pecador, eu não mereço. E aí não toma posse, gente, não toma posse. Então é isso, gente, devemos tomar posse, gente, devemos deixar de ser escravos medrosos. E é isso que Jesus nos ensina. E para terminar, vou deixar mais um versículo aqui, que é em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Lá fala assim, que nos diz o seguinte, no Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, que quando nós renovamos nossa mente com a palavra de Deus, automaticamente a vontade de Deus se cumpre. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, gente, foi isso que eu queria dizer. Então devemos confiar que Deus é paz e que nos ama para todo sempre. Amém, Pai. E é isso, gente, eu queria passar para vocês. Espero vocês terem gostado. Quem gostou, não esqueça de deixar meu like.
E é isso, mais uns estudos por aqui. Beijinhos, até o próximo.